mais um passo aí em direção ao tema diversidade aqui na Unimed. E nessa semana nós vamos ter a Semana da Diversidade, com convidados da nossa empresa e convidados fora também, que vão contribuir com suas experiências. Hoje vamos falar sobre empoderamento e liderança feminina, mas ao longo da semana vamos falar sobre outros temas também, como raça, LGBTQIA+, pessoas com deficiência, gerações. Então, agora eu vou me apresentar, né? Eu sou Sabrina Espíndola e estou aqui com a grande missão de falar sobre diversidade com vocês. Estou também nesse projeto, tem junto comigo a Carolina Souza, que está me apoiando bastante nessa nova jornada aqui sobre diversidade. Então, o que eu vou agora? Eu vou apresentar para vocês as nossas convidadas de hoje e dizer também que a gente está, na verdade, numa nova etapa, numa nova jornada, e que essa semana é apenas o início, mas que nós vamos ter outros eventos, a gente quer falar cada vez mais sobre isso, quer vocês próximos da gente, a gente vai fazer uma pesquisa para entender o que vocês acham sobre o tema, e a gente junto aí construindo esse novo momento aqui na Unimed. E queremos também, né, em breve, ter o nosso comitê de diversidade representando cada eixo para que a gente possa mudar e melhorar cada vez mais a jornada dentro da Unimed. Então, vou falar primeiro da nossa primeira convidada, a Alessandra Cabral, da assessoria de gente e gestão. Tem uma experiência em RH e saúde desde 2000 como responsável de fusões, aquisições hospitalares, trabalha há quase 9 anos na Unimed Rio. Hoje é gerente corporativa de gente e gestão, com abrangência em todo o grupo, na parte de recursos humanos e de atendimento ao cliente, formada em psicologia, com ênfase em gestão de RH e MBA executivo pela Copiade. Seja bem-vinda, Alessandra. Agora, a Cristiane Ferreira, Cristiane Correia, Cristiane amanhã, Ferreira amanhã. Cristiane Correia, assessora executiva, experiência de mais de 20 anos em empresas de grande porte, atua no Grupo Unimed Rio em cargos de liderança desde 2008, atualmente assessora de novos negócios na Unimed Rio, responsável pelas atividades de fusão e aquisição, assim como pela negociação de parcerias estratégicas do Grupo Econômico Unimed Rio. Formada em Ciências Contábeis pela UFRJ, pós-graduada em Finanças na Universidade Cândido e MBA Executivo em Finanças do IBEBEC. E a Adriana Abrantes, gerente comercial, atua no segmento de seguros e planos de saúde há mais de 3 anos, trabalha há 15 anos na Unimed Rio, na área comercial, inicialmente no segmento corporativo e há 2 anos no massificado. Formada em Serviço Social pela UERJ e MBA em Saúde pela FGV. Vou dizer que é um grande prazer ter essa representatividade maravilhosa dentro da Unimed, com essas líderes com um grande currículo profissional. Tenho certeza também, pelo que eu conheço de vocês, de seres humanos que estão aqui representando as mulheres da Unimed na liderança. Então, a gente quer agora escutar um pouco da experiência de vocês, né, saber quais foram os grandes desafios de ser mulher e conseguir conciliar a vida pessoal e a vida profissional. E aí, meninas? Começa, Adri, fica à vontade. Fala um pouquinho, Adri. Ordem alfabética, Adriana, Alessandra. Então, meninas, desafio, né? Mas eu acho que a gente nem para pensar no desafio, porque se parar a gente não vai, né? Quando a gente olha, né, e vê a estrada que a gente percorreu, né, ao longo desses anos, a gente vê que realmente é um desafio em tanto, né? Principalmente para a mulher, que por mais que a gente esteja no outro momento da independência feminina, das conquistas, da liberdade, da autonomia, ainda recai sobre a mulher algumas responsabilidades, né, que a gente estava falando até um pouco antes de começar esse encontro, né, de responsabilidades que naturalmente a própria mulher traz sobre ela, né? Simples assim, faltou um pão dentro do armário. Se não é a mulher que vai olhar para ver que o pão não está lá, né, que são aquelas coisas assim, mínimas, né? Então,
o desafio maior, né, entre a mulher, né, a mulher da família, a mãe, a esposa, ela, né, com as suas necessidades básicas femininas e a trajetória profissional, eu acho que é nunca perder, né, nunca ter perdido o feminino, que é uma coisa que, assim, eu confesso que eu estou no momento da minha vida aos 52 anos, né, que essa questão de você sempre estar à frente de uma equipe, à frente de uma liderança, né, com a responsabilidade, né, a cobrança que você tem das grandes corporações de fazer as suas entregas, né, é não perder o feminino, né? E a gente tende, às vezes, a se endurecer, a se colocar, né, de uma forma embrutecida para garantir todas essas obrigações da casa, da família, do filho, né, do trabalho, principalmente, e você perder um pouquinho esse eixo que a mulher tem com o próprio feminino. Mas eu acho que esse desafio aí a gente é meio que inato, né? A gente vai desenvolvendo isso, a gente não sabe, não faz curso para isso, né? Talvez uma terapia. Ajuda bastante. Uma terapiazinha, né? Mas eu acho que e assim, é muito bom quando você percebe que entre ganhos e perdas, o lucro, né? Você tem lucro, você tem um retorno positivo. Vou começar assim. Acho ótimo, Adri, sua colocação. E acho que essa questão do feminino, ela traz uma questão que é a sensibilidade, né? A mulher, ela tem uma sensibilidade para algumas coisas, muitas vezes para fazer uma abordagem, seja no dia a dia do trabalho, seja em alguma questão pessoal, né? Para trazer um tema, para discutir algum assunto, que quando eu acho que a gente perde isso, acho que a gente perde várias oportunidades, né? De uma abordagem mais bacana, de uma linha de conduta mais suave, mais leve, né? Então eu concordo super com você que essa questão do feminino é importante. A gente às vezes precisa realmente se impor de uma forma um pouquinho mais forte, né? Mas acho que o importante é tentar voltar, fazer sempre uma autoanálise no final de cada dia e entender aonde você pode de repente ser mais suave e aonde você conquista a coisa de uma forma mais tranquila, que eu acho que é esse equilíbrio que a gente traz para o mercado de trabalho, e eu acho que é esse equilíbrio que a gente traz para nossa casa, né? Eu fui gestora muito cedo, né? Eu tenho 47 anos, vou fazer 48 anos esse ano, e eu fui gestora com 20 e poucos anos, né? Então, desde muito novinha, eu sempre tive essa preocupação de tentar trazer um pouco de sensibilidade, gestora de área de gente e gestão, então imagine se eu não fosse assim, né? Se eu fosse aquela pessoa dura, rígida, né? Não teria nada a ver com a minha área de atuação, não teria nada a ver com a minha formação em psicologia. Então, eu sempre tive essa preocupação. Sempre trabalhei com um público feminino, masculino enorme. Eu cansei de ser a única mulher numa mesa, a única mulher numa reunião. Cansei de situações como essa. Mas, assim, não tenho nenhuma história nesses 21 anos de carreira para contar para vocês, assim, de um constrangimento, de alguma coisa que eu tenha vivido que não tenha sido legal, né? Eu acho que, pelo contrário, apesar de ser uma só ou ser a minoria, agora não, mas lá atrás muito mais, né? Agora não, agora nós estamos numa empresa que é muito feminina, né? A gente tem aí um percentual grande de mulheres e grandes mulheres na liderança, né? A gente conversava sobre isso recentemente com o time, mas no passado não era bem assim. Mas eu não tenho nenhuma história para contar para vocês de alguma coisa que tenha me deixado um pouco constrangida ou um pouco desconfortável, porque eu acho que eu sempre busquei trazer para as relações, né, essa sensibilidade e essa força feminina dentro do negócio, né? Eu tenho um filho, um menino de 18 anos, que eu tento criá-lo com esse olhar também. Então, essa coisa que você falou, por exemplo, ali, do pão, né? Já que a gente está um ano em home office, eu digo, gente, caramba, será que só eu tenho que ver que o pão está faltando na despensa, meu Deus do céu? Vocês não conseguem enxergar que está faltando um pão? Então, vocês vão às compras. A gente conseguiu até reformular algumas coisas na nossa casa com essa situação da pandemia. Então, um vai no mercado e esse um não sou eu.
né? Porque só um tem que se expor, então vai o marido no mercado, o filho faz a lista, não sei quem faz. A gente conseguiu fazer uma divisão até mais bacana. Eu estou tentando criar um homem, né? Formar um homem com um olhar um pouco diferente, né? Apesar de que eu tive sorte no meu casamento, a minha sogra fez isso muito bem, mas não é alguma coisa tão comum assim, né? O homem costuma depositar na mulher uma carga muito grande de responsabilidades, e aí ela tem aquelas jornadas, né, triplas, né, no trabalho, em casa e tal, que é extremamente cansativa. Aí ninguém entende porque que a mulher está estressada, né? Ninguém entende por que ela é assim, né? Ela é assim pela carga que ela tem de trabalho, né? Mas eu acho que é extremamente oportuno a gente estar falando da Semana da Diversidade, acho que é extremamente oportuno, Sassá, a gente está começando com mulheres fortes, né? Numa semana tão importante, tão relevante, e eu desejo a todo mundo muito sucesso aí nessa semana e muita boa conversa nessa live que a gente está fazendo aqui. Muito bom. E aí, Cris, todos me ouvem? Todos me ouvem, né? Bom, primeiro parabenizar aí a iniciativa, concordo plenamente, acho que é mais um golaço que a Unimed Rio está fazendo, e de um tempo para cá eu sinto uma grande mudança aí nessas iniciativas que são constantes, com diversos públicos diferentes. Então, só gostaria, em primeiro lugar, de parabenizar aí essa grande mudança. Eu não sou muito de câmeras, né? Ao contrário aí das minhas colegas que estão mais acostumadas. Realmente não me sinto muito confortável, não. Mas vamos lá, estou também desenvolvendo essa outra habilidade, né? Sempre a minha profissão, na verdade, eu represento aqui a área de novos negócios, como a Sabrina me apresentou, e é uma área, e aí um pouco diferente, assim, até comunga com algumas coisas que a Lê falou, é uma área extremamente masculina. É uma área em que eu esbarro em mesas e mesas e mesas de negociações com homens, né? Apenas homens, né? Na mesa. Hoje em dia, o público feminino está representado, sim, nessa seara de fusões e aquisições, mas muito na categoria jurídica, muito nas advogadas. Dificilmente você encontra nessas mesas pessoas da área de finanças, exatamente, de mulheres, né, que eu quero dizer, mulheres na ponta da negociação na área de finanças. Isso é muito escasso, é muito, muito escasso. O mercado cresceu muito. Na nossa área de saúde, é um momento em que a gente está vivendo uma franca, assim, polvorosa de negociações absurdas, né, e acontecimentos aí da área de finanças muito fortes para a gente, que impactam o nosso negócio também. Mas eu realmente, assim, diferente da Lê, o que eu queria colocar sobre a seara da minha atuação de mercado, eu infelizmente tive experiências não tão boas na minha carreira, né? Eu comecei muito cedo a trabalhar, então eu comecei numa Big Four, comecei numa empresa Big Four, como auditora, e quem passou por essa seara aí de auditoria sabe muito bem, a hierarquia sempre foi uma coisa muito forte dentro das empresas de auditoria, e nessa hierarquia você era submetido a ficar como... você trabalhava em equipes, basicamente de homens experientes, você ficava muitas das vezes numa sala de reunião trancafiada com esse grupo durante dias e dias e dias e dias. Então, assim, tiveram situações, sim, que eu passei, né? Que, óbvio, de fragilidade feminina, da sensibilidade feminina que você acaba colocando para fora, e a maioria dos homens do poder não entendem. Quando vem você numa situação dessa, você é fraca. E N outras situações aqui que eu poderia citar. Eu estava num cliente em Belém do Pará, no interior de Belém do Pará, tive uma ofensa moral, né, sobre o meu trabalho e tal. Mas eu sempre tive uma coisa muito grande na minha cabeça, assim, muito forte, e eu acho que comunga muito com o que a gente está falando aqui das mulheres no poder ou das mulheres no mercado de trabalho, né? Independente de aonde cada uma alcançou até o momento, mas é a gente não baixar a cabeça, é a gente saber que, assim, eu acredito que, assim como eu, grande parte aqui teve excelente experiência e teve um excelente pai dentro de casa. Eu espero que a grande maioria desse público aqui. E eu tive. E se meu pai não levantava a voz para mim, não me ameaçava e não fazia certas coisas comigo, desculpe, mas eu, como mulher, não aceito certas coisas de ninguém. Você pode ser o dono da empresa, você pode ser o sócio principal, você pode responder
pelos Estados Unidos, mas certas coisas dizem a minha pessoa e me fazem muito mal. E certas coisas eu realmente não aceito. Eu não estou querendo dizer aqui que a gente é dono da razão, que a gente não tem, às vezes, que abaixar a guarda, abaixar a cabeça, conversar, mas é muito mais nessa linha. Eu acho que, às vezes, a gente sente sim, eu, pelo menos, já senti bastante esse abuso um pouquinho de poder ou de autoridade, sim, simplesmente pela diferença de sexo. Eu, particularmente, na minha experiência profissional, eu já tive. Hoje, assim, acho que todas as experiências que a gente carrega... E eu estou muito feliz, gente, que é uma primeira live que eu vou dizer que eu sou a caçula das minhas amigas. Eu estou com 45. Eu já ia falar para a Sabrina, poxa, Sabrina, você começou apresentando a gente com tantos anos de experiência, isso vai nos entregar. Chegou a Adri, mandou, a Alessandra mandou. Eu falei, graças a Deus, eu sou a caçula. Então eu posso falar. Eu estou com 45 anos e eu acho que todas essas experiências que a gente passa, por pior que possam ser, mas também, assim, quando eu falo que eu passei, ainda bem, não foi nada também tão traumático, não. Mas são as cicatrizes, por menores que seja, como a de bicicleta, mas que a gente carrega para o resto da nossa vida, que a gente não esquece aquilo ali. Então, eu vivi algumas situações muito delicadas, onde nesse cliente em Belém, como eu estava falando para vocês, o assédio moral foi tão forte na minha cabeça que eu olhei para o meu gerente na época, eu era pica-pau de auditoria aqui, quem sabe que eu era bem júnior, eu virei e falei assim, não tem problema nenhum, a gente liga para o sócio agora para pedir minha demissão. Aí ele, depois eu ligo. Eu falei, não, depois não. Eu peguei o telefone e liguei. Graças a Deus a secretária disse que o sócio não estava lá. Mas eu peguei o telefone e liguei para falar com o sócio. Olha, estou aqui passando ligação para o gerente e tal, porque ele realmente não está satisfeito com o meu trabalho. Isso, eu acho que demonstra que a gente não tem que abaixar a cabeça. A consequência qual seria? Seria eu ser demitida, né? Ou eu ter que pedir demissão. Mas eu estava certa de, naquele momento, se eu não me posicionasse, eu poderia estar sofrendo ali dali para frente cada vez coisas que realmente não é piores ou melhores, mas é que eu, particularmente como mulher, como a educação que eu tive na minha casa e as presenças masculinas que eu tive na minha casa, os exemplos, eu não me permito ter algumas atitudes, né? Receber algumas mensagens. Então, não sei se eu já misturei, se eu já fugi do foco, não, Sabrina, me corta aí. Não, super rico. É isso mesmo, assim, compartilhar a história de vocês e até essas dificuldades faz com que a gente perceba que não somos as únicas, né? Quem está do lado de cá ouvindo vocês. Isso é muito rico. E quero dizer também, gente, aqui, como é uma roda de conversa, vocês podem deixar aqui as perguntas no chat, se quiser abrir o microfone e fazer uma pergunta, podem ficar à vontade, que a ideia é exatamente a gente compartilhar as experiências e aproveitar essas mulheres, né, empoderadas e na liderança, que ajude a gente na nossa jornada profissional e pessoal também. Sabrina. Pode falar. Oi, só para avisar que eu estou aqui no chat, se alguém quiser deixar a pergunta, né, porque você acaba não vendo quando alguém levanta a mão, pode deixar que eu faço aqui. A Carolina Souza aí, minha grande parceira nessa jornada de diversidade, vai apoiar a gente aí com as perguntas. Uma coisa que eu sempre escuto nos bate-papos de roda de conversa entre as mulheres é que ou eu foco muito na minha vida pessoal, aquele velho dilema que a gente sempre falou, ou você é feliz na profissão, ou você é feliz na carreira, né? E a gente vê vocês aí já no topo, na liderança. Como é que vocês enxergam isso? Será que a gente só pode ser feliz ou pessoalmente ou profissionalmente? O que vocês têm para dizer da experiência de vocês? Vou começar de novo. Olha, eu vou dizer uma coisa. Eu só sou feliz, apesar de ser intensa, mas com equilíbrio nesse sentido, né? Então, se eu somar o tempo de Unimed, né? São 15 anos, né, trabalhando com a Unimed. E é uma empresa que ela sempre incentivou o profissional a ter uma vida pessoal cuidada, né? Esse mude um hábito que a gente tem hoje, né? Ele é reflexo disso. De fato, a empresa, ela não só vende este conceito, ela interioriza esse conceito, né? E eu, ao longo desses 15 anos de relacionamento, isso muito me incentivou a ter esse equilíbrio, né? Que é fundamental para você estar limpa, para você estar 100%. É lógico
que uma semana, um dia, você não está bem, mas de uma forma geral, você consegue ter uma vida plena profissionalmente se você tem uma vida pessoal, uma vida onde você faz as coisas que você gosta, que você curte, que aquilo te alimenta também de uma forma bacana. Né? E isso, assim, eu falo, a gente participa da pesquisa da Great Place Work, isso é uma coisa muito latente na Unimed. Né? Eu tenho aí um colaborador, ele até não está mais na empresa, mas esse colaborador era meu coordenador, trabalhava comigo direto, e lamentava muito que estava sem tempo para fazer uma atividade física, e ele foi ganhando peso, ele foi ficando, né, infeliz com ele, e aí eu, todo dia, dava 19 horas, ele me passando, eu falei, larga tudo, desliga teu computador, vai para sua academia, desliga seu computador, vai correr, desliga seu computador, vai fazer... Então, eu sou uma incentivadora, né? Adoro malhar, né? Para quem me conhece sabe disso, só que eu faço isso ao amanhecer, né? Eu me alimento de prática de atividade física, porque para mim isso é muito importante, para eu efetivamente ter o meu dia, né, bacana, com a consciência de que estou com um dia ganho, né? E isso é muito importante, eu acho, que para o dia a dia, você conseguir essa história de dizer, eu estou 5 anos sem tirar férias. Nunca! Eu preciso tirar férias todo ano. Eu preciso me desligar, me conectar com a minha família, com a natureza, viajar. Então, eu acho que isso é muito importante. Então, se a gente seguir aqui a linha, né? Eu acho que não existe essa coisa do colaborador, da pessoa enquanto profissional e da pessoa enquanto pessoa. Eu acho que é a mesma pessoa, não existe um botãozinho que você clica ali e diz, agora eu sou a Alessandra mãe, agora eu sou esposa e filha e irmã, e agora eu sou a Alessandra profissional e tal. Eu acho que não existe isso. E acho que o que a Adri colocou é extremamente relevante, né? Se você tem um equilíbrio na sua vida pessoal e na sua vida profissional, eu acho que tudo flui tanto de um lado quanto do outro. Eu tenho uns combinados, assim, na minha casa, por exemplo, eu não falo de trabalho. Não falo de trabalho na minha casa. Não falo porque eu acho que é um assunto que só quem está vivendo é que pode opinar. Sou de RH, então tenho a obrigação de manter assuntos extremamente em sigilo, né? O meu marido tem um emprego que conhece algumas pessoas. De forma alguma ele vai tomar conhecimento de alguma coisa antes de alguém. Isso ele já sabe, né, perfeitamente. A Adriana é amiga dele, o conhece, por exemplo, e eu me lembro que quando ela voltou para a Unimed Rio, ele falou, que bonito, né, Alessandra? Eu sou o último a saber. Eu falei, vai ser sempre assim. Você já me conhece, o mercado sabia e eu fui o último a saber. Eu falei, vai ser sempre assim. Se você ainda não aprendeu, me desculpe. Então, assim, a gente não fala, a gente tem uma regra de não falar de trabalho lá em casa, porque a gente também quer manter outros assuntos, a gente quer manter outras coisas, né? Então, isso me ajuda muito na minha casa, né? Me ajuda muito a estabelecer uma linha de falar em outras coisas, curtir outras coisas, e o trabalho, se dedicar ao trabalho. Então, acho que quando a gente tem esse equilíbrio, né, a gente consegue ir muito além. Né? Eu não vou dizer para vocês assim, como é que você faz para resolver isso? Eu, por exemplo, quando eu quis engravidar, eu combinei com o meu chefe na época. Fui até ele, eu era a única pessoa do RH, e fui até ele e falei, olha, eu preciso te contar uma coisa, eu quero tomar uma decisão na minha vida pessoal. Nós éramos muito próximos, muito amigos, e eu falei para ele, eu quero engravidar. E ele falou, beleza, te dou uma força e tal. Ele sabia de tudo, né? E ficava me perguntando, e aí, engravidou? Eu, não, era mais um para prestar contas naquele mês. Não. Mas eu combinei porque eu queria também que a coisa ficasse muito alinhada na unidade que eu trabalhava. Meu filho nasceu na unidade que eu trabalhava, foi aquela loucura, aquela comoção no hospital, aquele auê. Ali a gente se misturou de uma forma muito bacana e linda, né? O nascimento de uma criança. Eles tinham uma parte de gestantes, né? E eles esperaram o meu filho nascer para eles terminarem esse serviço, porque era um serviço que não dava lucro para a unidade, eu me lembro muito bem disso. Mas a coisa foi tão alinhadinha com eles que eles tiveram essa consideração de esperar o Bruno nascer, que ele nasceu no final do ano, em dezembro, né? Final de dezembro mesmo,
e terminaram o serviço no dia 30 de dezembro, depois que o Bruno tinha vindo ao mundo, né? Para eu ter o neném ali, para eu ter todo carinho, todo cuidado. Então, assim, acho que quando a gente mistura essas coisas de uma forma positiva, é bacana, somos uma única pessoa, mas também acho que a gente tem que ter esses cuidados, né? De separar o que não vale trazer para cá, o que não vale trazer para lá, só para a gente poder manter essas relações de uma forma muito saudável, né? Muito tranquila e muito equilibrada. E acho que, de novo, a mulher tem essa sensibilidade, pegando um gancho no que a gente falou anteriormente, então ela sabe fazer isso muito bem. É verdade. Bom, seguindo aqui o enredo, vamos lá. Eu acho que a palavra principal dentro da pergunta da Sabrina é o que a Adriana e a Lê já falaram, que é o equilíbrio, né? A busca do equilíbrio. E o que eu falo muito, até com a minha própria equipe, com todo mundo, eles vão, né, se estiverem aí ouvindo, vão falar, a gente trabalha muito. Mas faz parte também, e eu assim, entendo que cada área, cada setor, cada segmento, cada local que você trabalha, dependendo da sua atividade, você tem ritmos e ritmos a trabalhar. Mas o equilíbrio ele tem que existir independente do ritmo de trabalho. Nem que seja, né, a lei de hospital aí sempre foi. Não existe o plantonista de 12 horas, existe uma pessoa que trabalha oficialmente 12 horas por dia. Mas essa pessoa, com essa natureza, já sabendo esse escopo de trabalho, ela tem que buscar o equilíbrio dela de alguma outra forma. Então, quando eu falo do equilíbrio aqui, eu não estou falando necessariamente que às vezes a gente acaba precisando trabalhar um pouco além do que eu mesma gostaria como gestora da área, né? Então, só para deixar claro e registrado, mas eu entendo que a gente tem que buscar o nosso equilíbrio. E eu dou um depoimento aqui de que, para mim, pessoalmente, o home office está me proporcionando isso. Muito grande, muito grande, muito grande. Um equilíbrio da minha vida pessoal com a minha vida profissional, que eu posso dizer que eu acho que eu nunca tive, né? Porque hoje, realmente, eu consigo tomar meu café, né, com meu esposo, eu consigo almoçar com meu esposo, na maioria dos dias. É claro que tem dias que não. Hoje estou aqui na cooperativa, faz parte, estamos aqui felizes e contentes, porque eu também adoro, não sou de RH, mas eu adoro gente, adoro estar perto das pessoas, gosto do contato também. Então, sempre que eu sou convocada, eu venho, sem problema nenhum. Mas o home office, eu acho que foi uma grande mudança, né, que todos nós estamos vivendo e nos adaptando, mas de uma forma geral, eu acho que ajudou muito a pessoas, talvez como eu, que tivesse um ritmo aí um pouco mais exacerbado, a conseguir conciliar um pouco mais isso. E é isso que eu tenho falado muito para a minha equipe, né? Vamos aproveitar que o mundo girou, que o mundo mudou, que o home office chegou para a nossa realidade e vamos tentar equilibrar um pouco mais o nosso ritmo, equilibrar um pouco mais o nosso dia a dia. Então, em relação a essa mudança, e meu marido, acho que foi fundamental, por quê? Porque eu saía cedo de casa, não tinha hora para voltar, às vezes, por causa dos negócios fechando, né? Dos contratos lá que eu ficava. Agora ele vê que eu realmente estava trabalhando, então não tem risco, entendeu? Antes eu acho que ele ainda ficava, como ele não trabalha na mesma área, trabalha num órgão, num banco que ele pode chegar cedo em casa, acho que ainda ficava uma pulguinha atrás da orelha. Agora não, ele vê que eu entro no escritório de casa e só saio de madrugada. Aí ele está mais tranquilo, acho que melhorou em tudo. Temos pergunta. Pode ir, Sabrina? Pode perguntar, pode falar a pergunta, Carol, por favor. Rayana Nogueira, da Ouvidoria, pergunta: vocês acham que ainda há espaço para o mercado de trabalho definir o que é profissão de homem e profissão de mulher? Lógico que não. Lógico que não. Eu não tenho certeza. Nós podemos ser qualquer coisa, e os homens também podem ser. Alô? Oi? A gente está te ouvindo, pode continuar. Desculpa, pensei que tivesse. Então, eu acho que não tem mais essa separação por gênero, por sexo, não tem. Eu acho que nós podemos ser o que quisermos ser. Nós, os homens, né? Eu conheço homens que viraram do lar. Não por falta de oportunidade de trabalho, não. Porque no casal entendeu que no desenho dos filhos, do cuidado com a casa, do tipo de trabalho que tinha a mulher viajando o Brasil, ele decidiu ser. E ele faz uma coisa, gente, que eu nunca fiz.
Ele, na hora de trocar o lençol, o jogo de cama, ele concilia com a cor do jogo de banho. Que eu achei fantástico isso. Entendeu? Um cuidado de botar tudo bonitinho, assim. Então, é isso. Eu acho que nós podemos ter as mesmas profissões que os homens e os homens as mulheres. Tem essa diferença. Eu concordo com a Adri. Eu tenho até o caso de uma ex-diretora minha na outra empresa que eu trabalhei, que ela era médica, é médica, né? E ela e o marido chegaram à conclusão de que, por conta do ritmo de trabalho dela, tão louco, né? Era diretora numa unidade, tinha consultório, dava plantão e tal, que era melhor o marido ficar em casa cuidando dos 2 filhos pequenos. E ele super se realizou com isso. Então, ele levava na natação, ele levava no teatro, ele levava na capoeira, era ele que pegava na escola, era ele que ia para as reuniões de pais, feliz da vida, ela super tranquila, porque ela vivia numa angústia e convivendo com uma culpa incrível. E aí, a partir do momento que o marido decidiu assumir essa posição, dá um chiado. Eu acho que alguém está com o microfone aberto. Tem alguém com o microfone aberto. Fechar, por favor. Será que não é o da Carol? Acho que é o da Carol. E quando ela convivia com uma culpa incrível por conta disso, até que os 2 conversaram e chegaram à conclusão que era o melhor para as crianças, que não tinha referência melhor do que pai e mãe, porque aí eles chegaram numa decisão. O que a gente faz? Deixa as crianças com a babá ou um dos 2 toma uma decisão de ser do lar? Né? Como ela tinha acabado de ser movimentada para uma posição de diretora na unidade que a gente trabalhava, ela falou, poxa, para mim vai ficar complicado. Ele falou, não, colocando aqui na balança, eu vivo sem o meu salário e vou ser muito mais feliz aqui, com as economias em casa que a gente vai fazer. E é um casamento lindo, eu conheço eles até hoje, as crianças estão grandes, crescidas, ninguém carrega culpa nenhuma, está todo mundo muito bem. Então, eu acho que essas posições, e acho que e daqui em diante, essas gerações que estão vindo, elas só vão trazer boas notícias nesse sentido, né? Só vão trazer boas notícias. Concordo plenamente, mais uma vez o equilíbrio falando, né? E eu acho que quanto mais a gente tem essa mistura, mais ricas as equipes ficam, as empresas ficam, porque elas conseguem ter diferentes olhares sobre as mesmas situações, né? Então, um movimento no mundo corporativo muito forte que a gente está vendo é a formação de conselheiras de administração, né? A maioria das empresas existe a figura do conselho de administração, que geralmente, até muito pouco tempo, era dominado por homens. Hoje em dia, não, nós já vemos uma Trajano, nós já vemos outras grandes referências femininas do poder, e não é poder, né? Poder algumas pessoas têm, mas não necessariamente deveria ter. Eu digo pessoas de exemplo, lideranças de exemplo, né? E cada vez mais a gente vê isso nas empresas. E existe um movimento muito forte liderado por esse grupo também, para se formar cada vez mais grandes executivas para poderem estar no poder, dividindo grandes mesas e grandes decisões com os homens. Então, eu realmente não entendo que possa existir ainda nenhuma, eu diria que nenhuma profissão entre homem e mulher. Eu acho que quase, pode ter até uma ou outra que tenha que ser um sexo específico, mas fora isso, não vejo nenhuma diferença na atuação, muito pelo contrário, acho que é complementar. Acho muito interessante. Sempre trabalhei, depois que passei aí dessa fase que eu falei para vocês, sempre trabalhei muito em equipe mista. E isso, para mim, sempre foi muito bom. Sempre foi muito positivo você ponderar as visões. Isso é muito importante, muito importante. E falando agora um pouco assim, hoje vocês estão na liderança, mas não sei se vocês pensavam no futuro como ele está hoje, né? Então, eu queria que vocês fizessem um retrocesso. Se vocês olhassem hoje para a Adriana, para a Alessandra e para a Cristiane, lá do início da carreira, que era uma mulher que começou a carreira dela, uma mulher... O que vocês diriam para ela lá no começo do que valeu a pena vocês estarem aqui hoje, representando a Unimed, na liderança, com sucesso profissional? Então, né? Eu estava até comentando com as meninas, né? Eu tenho uma referência feminina na família muito forte, né? Minha bisavó, já início de século, era uma enfermeira atuante, né? Liderança aí também na área que atuava.
A minha avó, as minhas duas avós sempre foram de trabalhar pesado, né? A minha avó, de paterna, ela foi feirante, 50 anos, ela e meu avô, né? Então, ela dizia assim, filha, eu só tenho um vestido. Eu lavava ele à noite para ele estar seco de manhã. E assim, ela, de segunda a segunda, ela trabalhava, né? Era uma super comercial, enfim. Minha mãe também, né, sempre trabalhou muito. Então, eu acho que isso, eu não sei se tem a ver com uma questão aí de DNA, né? Eu, desde muito cedo, muito nova, né, as minhas brincadeiras sempre foram de trabalhar. Eu brincava de ser professora, eu brincava de vender, eu pegava aquelas revistinhas de Avon, naquela época, eu acho que nem tinha Natura, né? Não faz muito tempo, não, gente. Só estou falando de 40 anos atrás. Mas de revistinha, eu era vendedora Avon, né? Eu era secretária executiva, eu tinha um chefe e tal. Isso eu estou falando com 10 anos, com 8 anos, com 12 anos. Então, engraçado, né? Eu nunca brinquei de boneca. E eu me considero uma mãe maravilhosa. Minha filha tem 24 anos, né? Também trabalha, tem a empresa dela, enfim. Acho que ela está fazendo parte dessa carreira aí, né, dessa árvore de mulheres aí, graças a Deus, que nunca tiveram medo de botar a mão e fazer, né? Então, eu desde cedo sempre fui, eu sempre tive certeza do que eu queria. Que eu ia parar aqui onde eu estou, confesso, não foi planejado, né? Eu acho que a construção das minhas ações e o principal, as minhas atitudes, que eu acho que atitude na vida da gente é tudo. A gente tem atitude de ser uma pessoa boa, de ser uma pessoa ruim. A nossa atitude de ser uma pessoa preguiçosa, de ser uma pessoa ativa, né? Atitude de ser... Enfim, então, as minhas atitudes, elas sempre foram para ter não para ser gerente, mas eu acho que isso foi nato, isso foi acontecendo, né? Eu acho que eu fui movendo pessoas a fazerem parte de um trabalho junto comigo, e isso me traz a uma liderança, né? Para desenvolver um trabalho e trazer um resultado, né? E retorno para a empresa que eu estou trabalhando. Então, quando eu olho para trás e me vejo lá sentada na garagem da casa da minha mãe, cada hora sendo uma coisa, uma hora sendo professora, uma hora sendo... E eu ainda comprava aquelas coisas de você marcar pauta de presença, lembra aquelas fichas de presença da escola municipal, que você botava pinguinho, assim? Eu era uma professora que eu dava presença ou não para os alunos, entendeu? Então, assim, isso sempre foi muito, muito claro para mim. Então, eu vou dizer a essa Adriana, lá de trás, né? Ai, se eu pudesse voltar 40 anos atrás, eu faria tudo de novo. Lógico, igual? Não, né? A gente ia aperfeiçoando, ia tendo umas dicas, né? De alguns erros, de alguns tropeços que também foram importantes para chegar onde a gente está hoje, né? Mas eu vou dizer, eu diria, vai lá, faz tudo de novo. As noites sem dormir, né? As dificuldades que você tinha de lidar com filha pequena. Às vezes eu tenho uns lapsos assim de momentos da vida com a minha filha que eu não me lembro por ter viajado, por ter ficado, né, fora. Mas, nossa, como valeu a pena. Faria tudo de novo. Tudo de novo. E eu acho que cada história é uma história, né, Adri? Assim, eu também venho de uma família de mulheres muito fortes. Minha mãe tem 85 anos. E se vocês conversarem com a minha mãe conversa de tudo, tá? Tudo. Nada surpreende a minha mãe. Nada, 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 absolutamente nada. Ela é uma mulher que sempre esteve à frente do tempo dela. Com 18 anos ela foi professora. Com 28 ela comprou a escola que ela era professora. Com 30 e poucos anos ela casou. Era um casamento muito comentado na época, porque ela casou com um cara que era 12 anos mais novo do que ela. Meu pai tinha 20 e poucos anos, ela 30 e poucos anos. Pra você ter uma ideia, os meus avós maternos... Total! Os meus avós maternos não foram no casamento dela. Ela teve que entrar com o irmão, porque o meu avô se recusou e só foi conhecer meu pai meses depois, né?
se apaixonou que pelo meu babado, pai. novela mexicana isso aqui, gente. Mas uma mulher muito à frente do tempo dela. É verdade. Muito à frente. Então, assim, ai de mim, da minha irmã, que a gente não acompanhasse esse ritmo, né? Então, assim, ela colocou a gente para trabalhar com 13 anos. Eu tenho carteira assinada, bonitinha lá. Se vocês quiserem, eu trago um dia minha carteira com 13 anos de idade. Ela não dava mole pra gente. Ela dizia que a gente tinha que ter o valor das coisas, assim, de forma muito clara. Então, nós sempre fomos pessoas, eu e minha irmã sempre fomos mulheres que buscamos as coisas na vida, né? E aí, e se você me perguntar assim, Alessandra, você faria tudo de novo? Faria tudo de novo, mas eu, Alessandra, faria desse jeito. Você quer ver uma coisa que eu comento muito? Adri, Sabrina e Cris. Eu voltei a trabalhar com meu filho com 2 meses de idade. Aí as pessoas me perguntam assim, nossa, que horror, Alessandra, como é que você fez isso? Você deixou um bebezinho de 2 meses de idade e tal, não sei o quê, que loucura. Naquela época, né, eu entendi que valia a pena, a unidade que eu trabalhava fez um mega acordo comigo, eu fiquei um tempo trabalhando meio turno só, eles queriam que eu estivesse na unidade por uma parte, ele ficou com a minha mãe, que é uma pedagoga, que virou para mim e falou assim, Alessandra, o seu filho precisa de uma mãe feliz. E se o trabalho te dá felicidade, volta que eu te ajudo. Essa mulher que eu falo para vocês que está sempre à frente do tempo dela. Porque não adianta nada você passar o dia inteiro do lado do seu filho, cumprindo uma licença maternidade, mas infeliz. Se isso não te dá o total prazer, se você precisa de um pouco mais, não que eu não tivesse curtido, gente, curti, como eu falei para vocês, minha gravidez foi super planejada, mas eu queria além, né? Porque eu trabalhava desde os 13. Então, quando eu me vi em casa naquela dinâmica, cocô, xixi, banho de sol, meu Deus do céu, o que mais que eu faço aqui, né? Ela falou, vai que eu te apoio, né? Então, eu tinha uma mulher que me apoiava, fui à luta e eu também não me arrependo de nada do que eu fiz. Nada, absolutamente nada. Mas acho que aquela era a minha história. Era a história da Alessandra, né? E que ela tinha condição de viver aquilo daquele jeito, né? A única coisa que eu acho que eu falaria um pouco para a Alessandra do passado e que eu venho tentando é controlar essa ansiedade louca que a gente tem de querer resolver, de querer fazer, de querer acontecer, que hoje eu percebo que com a minha idade, com 47 anos, ela vai melhorando, as coisas vão se ajustando, né? Então, se a gente puder entender que tudo tem seu tempo, seu momento, sua hora, se eu tivesse descoberto isso lá atrás, eu acho que eu não teria sofrido tanto. Mas os sofrimentos, como disse a Adri muito bem, foram valiosos, eles ajudam a te formar, né? A formar o ser humano que você acaba se tornando. Ui, peraí. Ai, fechei. A Lê tocou num tema ansiedade, o Yuri tá, eu acho que umas 2 horas com a mão levantada ali e a gente não parou de falar até agora. Não, mas deixa eu fechar esse ciclo que eu faço no tempo. Eu estava esperando fechar o ciclo. Obrigada. Então, vamos lá. Então, vou emendar aqui. Bom, eu também tive exemplos, né, na minha família, né, de mulheres, tanto minha avó como minha mãe, que sempre trabalhou muito fora, e eu sempre olhava aquilo e admirava, ficava, meu Deus, um dia eu também quero trabalhar, quero ter esses problemas que ela diz que ela tem, eu quero sair cedo, chegar tarde, né, aquela coisa que meu pai teve empresa, né, de auditoria e consultoria, então eu sempre vivenciei muito o trabalho muito intenso do meu pai. A família do meu pai, assim como a Adri, meu avô era ex-feirante, então portugueses, então aquele trabalho no sangue, né? Aquela natureza que vem. Minha avó tinha problemas particulares com meu avô, e aí ela se tornou uma mulher independente justamente para poder conseguir equilibrar a vida dela pessoal de uma forma que ela se sentisse realizada, né? Então, eu via minha avó conseguindo trabalhar, viajou à Europa. Eu falava, gente, eu quero isso para mim, eu quero poder. Então, uma das coisas que realmente aí fala um pouco sobre o nosso tema de mulheres, né? É isso, assim, eu acho que eu também fui educada não só pelos exemplos, mas muito forte, seja independente. Busque a sua independência. E a independência, ela é um termo, né, muito genérico, né? Você tem a independência financeira, mas você pode ter uma independência que não é financeira, mas que é emocional, que você vai se virar, porque às vezes a dependência que muitas mulheres falam e se submetem a coisas absurdas, às vezes é por achar que só aquele padrão de vida ali vai lhe atender.
E isso é uma dependência, para mim, psicológica que você acaba criando, né? Então, eu acho que você ter a independência, mesmo que você saiba que a sua vida financeira é melhor com o seu marido, você ter a independência de algum título, que aí a Lê depois pode dar um título melhor como psicóloga, mas de algum título que você saiba que mesmo que você não consiga ter aquele padrão de vida sem aquela pessoa, sem aquele relacionamento, você consegue sim ser independente. Você vai correr atrás, você vai mudar o seu business, você vai fazer de tudo o que você quiser, né? E na minha família a gente tem esses dois exemplos. Minha irmã é psicóloga, sempre trabalhou em empresa e sempre foi frustrada porque gostaria de trabalhar em consultório e com dependência química. Aos 30 anos de idade, ela deu essa guinada. Saiu de um banco de investimento que ela trabalhava em RH e foi lá construir a sua vida profissional, autônoma, e hoje continua. Ela tem o melhor dos mundos financeiramente falando do que teria numa empresa, numa corporação? Provavelmente não. Provavelmente ela numa empresa teria uma estabilidade, teria uma carteira assinada, teria o dia a dia dela, mas como a Lê falou, ela não seria feliz, ela não seria realizada. Então, independente de qualquer coisa, eu acho que a mulher, o público feminino, tem que buscar as suas formas de independência, seja ela qual for, e tem que buscar a felicidade, né? Eu falo, brinco, a Lê já me escutou 500 vezes. Lê, estou estressada, trabalhei até 4 da manhã, meu ritmo está pesado, está difícil demais. Mas, como a minha equipe fala, quando eu apresento todos os frutos que nós construímos como empresa aqui dentro, eu falo com brilho nos olhos. Eu adoro a minha atividade, eu gosto do que eu faço, me realiza como profissional, como mulher. Olhar hoje meu marido dentro... E tive um spoiler aqui que minha câmera fechou, mas eu estava me olhando aqui. Vocês estão me vendo agora? Sim. Olhar o marido com um olhar de admiração, porque você está trabalhando, ele vê o nível de conversas que você tem, porque querendo ou não, a gente está no mesmo apartamento, né? Então começa a ver ali uma troca de dedicação, ver a minha dedicação. Isso é muito importante. Então, assim, é um pouco desse recado. Eu acho que é equilíbrio, acho que é independência que a gente tem que buscar, seja ela de todos os formatos, e a felicidade, que eu acho que para ninguém pode faltar, aí no nosso público feminino, principalmente, temos que ser felizes. Com certeza. Vamos deixar o Yuri falar, gente. Vamos lá. Eu sou ansioso, mas o papo estava tão bom que eu nem percebi esse tempo passar, Cris, fica tranquila. A gente vai falar até às 5, não é? Pode ser. Eu estou aqui assistindo. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Contar um pouco de uma história lá de trás, né? Acho que eu percebia que o mundo que a gente vive na Unimed é bem diferente quando a gente fala sobre mulheres na liderança ou mulheres nas nossas equipes de trabalho. Logo assim que eu cheguei na Unimed, né? Eu vinha de uma empresa farmacêutica, onde a gente tinha mais de 200 colaboradores na área de vendas e eu não tinha nem 10% disso em mulheres dentro dessa equipe. Eu lembro quando eu cheguei na Unimed, eu vi na equipe comercial 3 mulheres fortes na liderança, né, daquela superintendência. Aquilo já me colocou um alerta para, opa, aqui as coisas são diferentes. E nesses últimos 10 anos que eu estou aqui, essas lideranças femininas na área comercial se mantiveram, né? Quando a gente olha no mercado, a gente sabe que o mercado e o Brasil não segue esse mesmo ritmo, né? A gente ainda fala muito de um machismo exacerbado nesse país. Mulheres hoje, infelizmente, não estão tão representadas assim na nossa Câmara, no Senado, na Câmara dos Vereadores, Câmara dos Deputados. A gente tem um longo caminho aí para ser trilhado. E hoje a gente escuta muito falar do feminismo e ainda tem um viés que olha o feminismo como se fosse mulheres que quisessem estar acima dos homens. E o que vocês pedem é igualdade de gênero, né? É o mínimo. Isso é o mínimo que a gente pode considerar. Queria entender de vocês, na percepção de vocês, claro, mas qual é o caminho para que vocês conquistem essa igualdade? E qual é o papel das mulheres nesse caminho? E qual é o papel dos homens também nesse caminho, no apoio para que essa igualdade possa existir? Yuri, o que eu acho assim, né? A linguagem, né? Ela é diferente. Por mais que aquela coisa que eu falei lá no início, né? Do feminino. Eu essa semana tive uma conversa só para ilustrar, falando desse resgate do feminino, né? Que você acaba se embrutecendo com o dia a dia, com a cobrança, com aquela coisa daquele jeito, né? Mercado, corretor, enfim. Diretoria, e assim vai. E aí, quando a gente tocou nesse assunto, eu falei assim, tá querendo que eu seja o quê? Menininha? Aí, a pessoa do outro lado falou assim, não, menininha não,
Você pode ser feminina, né? Mantendo a sua forma, né, de trabalhar, a sua forma de se posicionar, e aquilo me chamou a atenção, né? Como é que a gente consegue manter essa entrega sem perder o jeito da mulher de ser? A gente não precisa... No meu início de trabalho, eu usava terninho. Eu ia para o mercado, eu ia trabalhar de terninho. Por quê? Porque como é que eu vou ser uma liderança? Como é que eu vou estar à frente, né, de uma área de saia, de vestido? E graças a Deus, com o passar dos anos, isso acabou. Eu não tenho nem mais um terninho se bobear dentro do meu armário. Acho que tenho só um para o frio, ou para uma reunião mais importante, assim, não sei. Mas até a forma de se vestir, eu pude voltar a usar vestido, usar saia, e, ao mesmo tempo, manter uma comunidade. Eu acho que é isso que faz toda a diferença. Como é que você se coloca... Oi? Estão escutando? Então, né? Sim, tem horas Como é que você se agora coloca frente a uma diretoria, a um cliente, a uma equipe, mantendo o seu feminino, porque, né, é a forma como eu me represento, né? Não, isso não tem nada a ver com opção sexual, absolutamente, né? De forma técnica, né? Conhecendo aquilo que eu estou falando, né? Procurando ser competente nas minhas entregas, né? Mostrando para o outro, né, que a forma como a gente está entregando é a melhor para aquele determinado assunto. Então, eu não sei se eu atendi ou consegui me expressar, mas eu acho que esse é o grande lance, assim, você conseguir manter o seu perfil, o seu jeito de ser, mas mostrando para o outro a sua competência, o seu grupo de competências que fez você estar naquele cargo, que fez você estar naquela atividade. E contra isso, não há argumentos. Não há argumentos. Se você é mulher, se você é homem, se você está tecnicamente embasada, conhecedora daquilo que você está falando, aí pode ir que vai dar certo. Eu concordo. Eu acho que o pré-requisito não tem que ser o sexo, não tem que ser a idade, não tem que ser nada disso. Acho que o pré-requisito para qualquer posição, para qualquer espaço que você queira dar para o homem ou para a mulher, é o preparo. Eu acho que se a pessoa está preparada para ocupar aquela cadeira, aquela posição, por que não investir em alguém que tem uma idade mais avançada e que tem, de repente, muita história para contar, ou investir em alguém que é muito jovem e está cheio de ideias, cheio de gás, cheio de vontade, né? Por que não investir no homem ou investir numa mulher, né? Eu acho que o preparo... Desculpa. O preparo é o que precisa ser colocado na pauta e é o que tem que ser valorizado, né? E se você está preparado para aquilo, se você tem um brilho nos olhos, se você tem uma vontade de fazer, por que não? Né? Então, acho que nem todas as empresas têm esse olhar, né? Infelizmente, acho que nem todas as empresas ainda têm esse olhar, mas eu acho que vai ser um movimento quase que obrigatório do mercado. O mercado vai atropelar quem não tiver esse olhar. É isso, concordo com as relatoras até o momento. E, Yuri, respondendo, assim, eu entendo também que a gente ainda sofre muito isso. A gente, quando uma mulher está à frente de uma apresentação, com uma mesa com 10 pessoas, geralmente, sei lá, 3 mulheres e 7 homens, geralmente você tem um público masculino ainda muito maior, né, nas grandes lideranças de uma empresa. Uma mulher se levanta para fazer uma apresentação, querendo ou não, ainda sofremos algumas questões, ainda sofremos alguns olhares, ainda sofremos algumas coisas diferentes que a gente ainda não consegue, a população, né, o povo ainda não consegue segregar isso tudo que a Adri e a Lê falaram. Então, eu acho assim, a gente está num movimento, sim, num movimento, como a Adri falou,
é usar o que a gente... É sermos nós mesmos, mostrando técnica e conhecimento. E fazendo com que, aos poucos, o público que está sentado nos assistindo, né, ou numa vídeo, consiga enxergar muito mais do que ele está vendo numa tela. E aí eu acho que isso tem muito a ver com a cultura, e o brasileiro tem uma cultura nesse sentido muito ruim, de preconceitos, em todos os sentidos, e provavelmente todos os assuntos que vocês vão trazer durante essa semana para todos nós aqui. Então, assim, começa, e nós estamos dando exemplo aqui da mulher, né? Do feminino, e que sofre sim, ainda temos muito preconceito, ainda temos, como falei, o mercado que eu atuo diretamente, né? De finanças e de fusões e aquisições, é um mercado muito machista, no sentido, é muito mais homem do que mulher. E não adianta, desculpem, me permitam os rapazes, homens que estão nos assistindo aqui, a maturidade que a mulher tem, muitas vezes, muitos homens demoram muito mais tempo a obter, né? E a conseguir. E isso também gera uma certa dificuldade para a gente. Mas eu acho que é, sim, uma dificuldade, mas é um caminho que a gente está perseguindo e que cada vez mais, aqui como exemplo na Unimed, muitas mulheres liderando grandes equipes, ou até mesmo no mercado, a gente tem esse exemplo e essa bandeira levantada muito forte, como eu acho que a gente está conseguindo levantar, o futuro, com certeza, vai ser muito melhor. Temos pergunta. Primeiro um comentário da Ludmila Araújo, da diretoria médica. Ale Cabral, Cris Correia e Adriana sempre foram exemplos de lideranças para mim. Um outro comentário da Silvia Fonseca, da Unidade de Controles Contábeis da UREM. Super me identifico, parece que a roupa representava credibilidade para o meu trabalho. E uma pergunta da Renata Dergan, coordenadora do Reembolso. As gerações que nos antecederam lutaram para que muitos direitos básicos das mulheres fossem conquistados. Na opinião de vocês, qual é o grande legado que essa geração feminina deixará para as futuras gerações? Eu acho que que você tem vontade, você quer, vai e faz. Você só consegue estudar à noite, não consegue, você só consegue fazer 2 matérias por semestre, vai e faz. Você tem que deixar seu filho dormindo para fazer uma aula online, vai e faz. Você quer, vai e faz. Nós podemos ser e fazer o que a gente quiser. Esse empoderamento que está no nosso tema, do nosso papo de hoje, esse empoderamento, o que é? É o que a autonomia, é o que a liberdade, quando você tem, de fato, um trabalho, seja ele com que remuneração for, lógico, né, que a gente tem aí as diferenças, a gente sabe disso, né, quanto maior a remuneração, talvez mais liberdade você tenha de tomar decisões, mas, independente disso, é esse poder, é esse empoderamento que a mulher conquistou de ter a liberdade, a autonomia de, com o trabalho, ela ser e ter o que ela quiser. Eu acho que o que fica é essa sensação de confiança, né, e que leva a esse movimento que a Adri falou agora, né? Eu acho que hoje essa geração trouxe essa sensação de confiança para esse público feminino. E ele está confiante, ele se sente forte, ele vê como ele é capaz de seguir, né? E fazer até mais, e não estou desmerecendo o público masculino, não é nada disso, mas a gente vai ver, quando você vai ganhando confiança, você vai vendo o quanto você é capaz, né? Então, eu acho que a confiança é o que fica, e eu acho que é o que vai mover esse mundo daqui para frente, né? Como eu falei para você, eu tenho um filho de 18 anos, eu converso muito com essa turma adolescente, né? Filho de psicóloga gosta de falar, gosta de alinhar, gosta de tudo, né? Então, a gente faz esses alinhamentos, eu converso muito com os amigos, com os primos dele, que têm a mesma idade, e eu acho que fica isso, a confiança e a igualdade, né? De que todo mundo pode ir junto, de que todo mundo pode chegar no mesmo lugar, de que todo mundo é capaz, basta querer, né? Quer? Vai lá, vai e busca, vai e faz, e prova que você é capaz. É isso aí, nessa mesma linha, respondendo objetivamente, como às vezes eu tento ser, eu acho que a geração antiga abriu a porta
e a nossa geração está fazendo a gente sentar à mesa. Então, são coisas diferentes. A geração antiga nos possibilitou que a porta fosse aberta, né? Mas é uma demora, é uma evolução cultural, uma evolução comportamental, mental mesmo, de como a gente encara os fatos e as realidades. Mas acho que a nossa geração, e aí eu estou falando aí desde mulheres de 30 aos 50 anos, pelo menos, aí um range bem grande mesmo de idade, cada uma no seu momento, tá mostrando que é possível que a gente esteja à mesma mesa das grandes decisões de grandes empresas. E eu acho que essa é a grande diferença da nossa geração para a geração antiga. Mas todas pelo mesmo objetivo, só que cada uma no seu tempo necessário para que a gente vá mudando realmente a cabeça das pessoas. Aí. Carol, tem mais alguma pergunta? Temos um comentário aqui da Cris Ferreira, né, que mandou agora, coordenadora de recrutamento e seleção. Ainda temos um caminho longo pela frente em busca de igualdade, mas com certeza o que alcançamos foi com muita dedicação e entrega. O nível de exigência acaba sendo até maior para as mulheres. Por enquanto é só, Sassá. Então, nós já estamos chegando aqui no final da nossa live. Eu quero assim deixar a minha gratidão por vocês terem aceitado o convite e dizer que foi assim, lindo escutar a história de vocês, ver que, na verdade, assim como vocês comentaram, vocês já estão deixando o legado de vocês, de mulheres à frente, de mulheres que trazem história familiar, mas montaram também, deram continuidade a essa história familiar, de mulheres fortes que estão lutando, que estão querendo fazer diferença. Né? A Alessandra falou ali como mãe de menino, né? O que o Yuri perguntou muito assim, o que os homens podem fazer? Eu, Sabrina, acredito muito nisso, de que o empoderamento e liderança feminina não é coisa de menina, não é coisa de mulher, pelo contrário, acho que é a união das forças dos dois, que o homem, assim como você fala do seu filho, ele precisa compreender esse papel da mulher, ele precisa entender que todos temos espaço, a gente não quer anular o espaço de ninguém, a gente quer só, de fato, a gente queremos também a igualdade, né? E ver vocês, não com o discurso pronto, mas com a prática, né? Fazendo essa liderança, independente do cargo, a gente faz essa liderança pessoal, no dia a dia, na vida, né? Com os nossos filhos, com maridos, com os amigos, quando a gente conversa. É muito gratificante ver que a gente faz parte de uma empresa dessa, que tem essa representatividade, e que vocês deram essa oportunidade de conhecer vocês mais de perto, da vida pessoal, da vida profissional, e ter vocês como inspiração, né, nessa jornada aí da nossa profissão, independente se somos homens, mulheres, gênero, raça, mas que, de fato, vocês se tornam uma referência para a gente. Yuri, quer falar alguma coisa? Carol? Só agradecer por esse encontro maravilhoso, muito orgulhoso de ver essas 4 mulheres fortes aí, capitaneando uma conversa tão legal. Parabéns, meninas. A gente tem ainda uma última interação aqui no nosso chat, da Silvia, de controles contábeis lá da UREM, agradecendo, né, por poder compartilhar as experiências de cada uma das nossas gestoras aqui nessa segunda-feira, a gente estreando a nossa Semana da Diversidade. Também queria agradecer muito a presença de vocês por terem aceitado o convite e como a Sabrina falou, acho que é uma inspiração para todas nós, né? O que fica para nós mulheres é muito a força e o não desistir daquilo que você acredita, né? Muito obrigada. Então, boa tarde a todos, agradeço demais. Vocês querem falar mais alguma coisa, deixar uma dica, um incentivo? Eu queria agradecer, assim, eu por mim ficava aqui, mas algumas horas falando, né, que é um assunto tão gostoso, né? Mas eu queria, então, agradecer a todos vocês, assim, bem bacana o assunto. Começamos a semana bem, a semana toda vai ser muito interessante. Quando eu mostrei para minha filha, né, a Semana da Diversidade, ela falou, mãe, não acredito, que coisa legal, mãe, que assuntos, não sei o quê. Então, assim, isso é muito importante a gente dividir com as pessoas, né? Não só os nossos casos pessoais, mas um tema que é tão falado, tão importante. E que vamos seguir, né? No nosso dia a dia, fazendo o nosso melhor. Muito obrigada aí a todos. Também queria agradecer, também queria dizer, Adri, que dividi com meu filho também, falei até com o Yuri isso,
recentemente num comitê de gestão, que se a gente puder estender para as nossas famílias, né, esse tipo de bate-papo aqui, acho que seria extremamente interessante, né, e dizer que ele fez um comentário, ele falou, essa empresa é braba mesmo, hein, mãe? Vou te falar, mandaram muito bem, mãe, mandaram muito bem. Obrigada, até o próximo encontro, gente. Até. Só agradecer também, um grande abraço a todos, também permaneço aqui à disposição para quem quiser conversar, papear. Foi um grande prazer, apesar de eu não gostar muito de câmeras, mas um bate-papo informal assim, o que precisar, estamos aí. Cris, você saiu muito bem, sempre lindo. Exatamente, foi muito ótimo. Excelente. Tem um colaborador meu que está aqui comigo na sede, ele falou assim, não, Cris, então vou almoçar, e entro e fico ouvindo Eu falei, não, senhor, eu quero a sala só para mim, você não está entendendo, eu estou morrendo de nervoso aqui, você me deixa sozinha nessa sala. Mas vamos seguir para as reuniões aqui, que a gente tem muita coisa para trabalhar. Um abraço aí a todos. Que bom, sorte para todos nós. Uma ótima semana, gente. Sabrina, amanhã a gente tem outro encontro, né? Então, encontro vocês amanhã, né? Amanhã tem um outro tema também que é muito importante. A gente vai falar sobre raça, etnia, né? Calma, deixa eu ler aqui minha cola, meu Deus, fugiu. Ajuda aí, Carol. LGBTQIA+. A gente vai falar sobre LGBTQIA+. Então, a gente está aqui, vai ter convidado de fora também, vamos ter a Bárbara representando a empresa, vai ser incrível, né? Então, fiquem ligados, amanhã às 14 horas, de novo, estaremos aqui com um bate-papo muito saudável e engrandecedor, tanto quanto esse, tá bom? Muito obrigada. Obrigada, gente. Beijos. Tchau, gente. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau. Tchau.